Oi, que bom que você chegou até aqui. Esse é o nosso canal Deus Fala Comigo. E eu trouxe uma palavra de ânimo, mais uma, né? Palavra de ânimo, mais uma palavra de animação para você nesse dia. Que você possa, através dessa palavra, ouvindo essa palavra, ter firmeza, ter confiança, ter fé e saber que Deus, ele vai te honrar. Que Deus não te esqueceu, que Deus está atento ao seu clamor, que Deus está atento às suas necessidades. E são sobre essas necessidades que eu quero falar hoje, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, aqueles que estão perto da gente, que deveriam nos ajudar, muitas vezes eles somem sem falar, né? Somem sem dar explicação. E muitas vezes a gente acaba recorrendo a outras pessoas que nem são do nosso convívio, que não são do nosso meio. Mas através dessa leitura de hoje, eu vou mostrar para você como que Deus cuida dos seus. Como que Deus cuida daqueles que colocam a vida dele no altar. Como Deus cuida daqueles que em meio a tanta gente, né? É como se todo mundo numa multidão imensa tivesse lá, tudo vestido de preto. E só você lá no meio, todo colorido. É assim que muitas vezes acontece, sabia? Às vezes a bênção vem para sua casa, mas não vai para a casa do vizinho. Às vezes a bênção vai para a casa do seu vizinho e não bate na sua porta. Por que será? Às vezes você vê um vizinho seu só prosperando, só crescendo, só avançando. E você olha para sua vida, meu Deus, eu não consigo avançar, eu não consigo prosperar. E o que está acontecendo comigo? Então eu trouxe uma palavra bem interessante para você. Eu espero que você veja esse vídeo até o final. Se a nossa conversa de hoje foi interessante, você curte, compartilhe. Aperta o sininho aí na opção todas. Quer comentar? Pode comentar. Comenta à vontade. Pode espalhar. Espalhe esse vídeo. Porque aqui na nossa cidade, assim, as pessoas adoram espalhar as coisas, né? Então espalhe o que é bom. Espalhe o que é bom. Eu vou nos meus vídeos, né? É bom dar uns recadinhos de vez em quando, né? Pega lá quem falou da minha vida. Avisa que eu tô de pé. Avisa que eu tô de pé, 1000 vezes mais fortalecida. Porque eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que me põe de pé. E é isso que eu quero ensinar para você. A ficar firme. Na hora que vier a tormenta, fica firme. Não treme não. Não treme não. Ergue a cabeça. Vai em frente. Hoje eu tive uma experiência muito boa hoje do que é provisão de Deus. E quando no fim do meu dia, já no início da tardezinha, eu indo para casa, numa determinada rua aqui da cidade, passou uma moça de carro, um Fiat Uno branco. E ela olhou para mim, deu uma gargalhada. Eu tive vontade de rir junto, gente, sério. Eu tive vontade de rir junto, porque eu sei o fim das pessoas que debocham. Não debocha de ninguém não, gente. A justiça vem. A justiça vem. Eu tive vontade de rir junto, sabe por quê? Quem ri por último ri melhor. Esse ditado, ele é maravilhoso. É maravilhoso. Mas, voltando à nossa palavra, o que eu trouxe para você é uma leitura assim muito gostosa de se fazer.
porque ela conta a provisão de Deus. Ela mostra como que Deus provê para os seus servos quando necessitam de alguma coisa, como Deus ele chega junto. E às vezes, nem sempre é pelos meios que a gente acha que são legais. Não, eu acho que o que Deus vai me dar vai vir por aqui, vai vir por esse caminho, vai vir através de tal pessoa. Não é assim que acontece, não. Muitas vezes as coisas vão acontecer para você de uma forma bem imprevisível, de uma forma que você não espera. De uma forma, através de alguém numa determinada situação que você nem sonha. Esse é o Deus. Esse que é o agir de Deus. Quando lá no livro de... depois vocês conferem, Josué 21, 45, diz o seguinte, que palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou a seu povo, e tudo se cumpriu. Olha isso. Palavra nenhuma caiu ao chão sem se cumprir. Então, se Deus te deu uma promessa, se Deus falou ao seu coração que vai fazer alguma coisa, espera, porque Deus faz. Isso é uma confiança que tem que estar dentro de você e ela não pode se encher de dúvida em nenhum momento. Porque é a dúvida que mata a nossa fé. Se mata a nossa fé, tirou a sua esperança. Tirando a sua esperança, você não acredita mais em nada. Então tem que ter fé, tem que ter esperança e tem que ter certeza. Tem que ter certeza. Você tem que conhecer o Deus que você serve. Aqui, Elias, quando Elias foge de Jezabel, você já viu essa passagem? Você sabe quem que era Jezabel? Tem muita gente que pinta Jezabel para poder ficar falando somente que Jezabel usava pulseira, brinco no nariz, batom vermelho, não sei mais o que, só pega nisso. Eu tô cansado de ouvir isso. Para poder se referir a mulheres que vestem assim, que vestem assado. A vida de Jezabel, ela tá muito além disso. Jezabel, ela era uma mulher má. Ela era uma mulher má. Ela era uma mulher que tipo assim, um Hitler da vida, que aterrorizava os povos. Jezabel, ela mandou matar todos os profetas no tempo de Elias. E era uma mulher, entre aspas, respeitada com o poder que ela tinha. Ela era uma mulher do povo fenício. O povo fenício, eles não serviam a Deus, eles serviam a um Deus que chamava Baal. É até complicado assim eu te explicar essa expressão desse nome Baal. Mas eu vou dar uma pincelada assim para você. Isso aqui é meu resumo de hoje aqui para poder falar com você, tá? Então assim, ela seguia rituais. Para o Deus dela se fazia sacrifícios de crianças. Se assemelha a alguma coisa aí pelo mundo que você já ouviu falar de sacrifício de crianças? Crianças que desaparecem? Eram oferecidas a esse Deus. Os profetas de Baal, eles dançavam lá ao redor do altar de Baal. Então assim, quando Baal, entre aspas, não os respondia, sabe o que eles faziam? Eles se cortavam todos até jorrar sangue. Olha meu telefone aqui. É sempre assim, né? É sempre assim, para tirar a atenção. Vamos desligar esse negócio aqui. Então, o que acontecia? Eles se cortavam até jorrar sangue, sabe para quê? Para o Deus Baal se compadecer deles. Uma estátua que eles colocavam lá em cima das casas, em cima das florestas, na porta das casas deles, para que aquele Deus ali se compadecesse deles. Eles imolavam as crianças no altar de Baal. Então, essa Jezabel, ela fazia parte desse povo. E olha o que ela falou para Elias.
Olha o que ela disse para Elias. Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a sua vida como fizeste a cada um deles. Elias matou os profetas deles, de Baal, e ela disse que faria o mesmo com Elias. Aí Elias foge para uma caverna. Só que lá atrás, antes disso, o que acontece? Elias é alimentado por corvos e eles eram muito inteligentes. Os corvos eram muito inteligentes. Para quem fica endemoniando corvos, não sabe nem a metade do que eles são. E eles levavam pão e carne de manhã e pão e carne à noite para Elias. E a fome vindo. Quando essa torrente secou, o que acontece? Elias, o Senhor, manda Elias para a casa de uma viúva, em Sarepta. E essa viúva, ela não tinha nada. Tinha um filho pequeno, um pouquinho de óleo, um pouquinho de farinha. E Deus enviou Elias lá para ajudar aquela mulher. E é interessante que, diferente de Jezabel, ela era uma viúva que necessitava. Ela não tinha nome. Aqui na Bíblia, não conta genealogia dela nem nada. Só diz que ela era uma viúva. Mas essa viúva pertencia ao povo fenício. Olha o mistério aí. Ela pertencia ao povo fenício tanto quanto Jezabel, que era uma mulher má. Que era uma mulher que não adorava a Deus. Que era uma mulher que adorava a deuses. E essa viúva, que não tinha nada, também não acreditava em Deus. Então, quando Elias chega lá e pede para ela um pouco do pão, pediu alguma coisa para comer, né? Você já vai entender aonde eu vou chegar. Aí ela vira e fala assim: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então essa era a situação dessa mulher. Não tinha nada. Era miséria extrema, total. Esperando a morte. Se você pensar direitinho, há pessoas aí no norte do nosso país, ou em algum lugar do nosso Brasil, ou nas camadas mais pobres da nossa cidade, que tem pessoas que não tem nada para comer. Não tem nada para se manter. Quantas pessoas aí com essa situação de Covid perderam seus trabalhos, não conseguiram se manter? Não conseguiram reaver os seus trabalhos porque foram mandados embora. Como eu falei para você, havia muitas viúvas passando fome. Mas essa viúva, dá para entender que ela era especial. E é isso que eu quero falar com você. Se você está passando por um momento de dificuldade, por um momento de necessidade, se algo falta na sua casa, se falta na sua vida, às vezes é uma pessoa do seu lado, às vezes é um mantimento, às vezes é o amor de um filho. São diversas situações. Às vezes é a falta de equilíbrio
Às vezes é a falta de posicionamento de alguém que faz com que isso destrua a sua vida. Às vezes a sua necessidade é de paz, é de tranquilidade. Às vezes também é de trabalho, para que você mantenha a sua casa e mantenha a sua família. Quando Deus manda Elias ir na casa dessa viúva, a intenção de Deus, quando ele fala assim: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Como que ela ia dar comida? Ela não tinha nada. A mulher não tinha nada. Aí na hora que eu olho a situação dela, eu fico indignada. Ela não tinha nada. E às vezes você olha a sua situação, você fica indignado também, né? Tá indignado. Porque não tem nada. Não tem nada para você comer, não tem nada para você fazer. A sua vida é luta, a sua vida é choro. A sua luta é enfado, é canseira. Cadê Deus? Cadê Deus que fala que me ajuda? Cadê Deus que fala que não me esquece? Cadê Deus que fala que provê todas as coisas para mim? Cadê Deus? A ajuda vem por um caminho que você menos espera. E é isso que eu quero falar ao seu coração hoje. Que ajuda vem. Ajuda vem. Quando Elias pede para aquela mulher preparar um pão para ele, aí ela vira e fala: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela não assume. Quando ela diz o teu Deus, ela está mostrando que era o Deus de Elias, não era o Deus dela. Entendeu? Quem é o teu Deus? Às vezes o teu Deus é aquele vizinho que te salva. É o teu patrão que te paga o seu salário todo mês. É a função que você faz para você tirar uma segunda, uma terceira renda. Às vezes o teu Deus é a sua profissão, que te garante o pão de cada dia. Às vezes o seu Deus é aquele irmãozinho da igreja, abastardo, que sempre te socorre no momento que você precisa. Quem é o seu Deus? Porque o Deus de Elias, ele mostrou quem que ele era para essa mulher. Ela frisou: não é o meu Deus, é o seu Deus. Tão certo como vive o seu Deus. Aí já chegou o mistério. Deus vive. Deus vive, Deus provê. Deus traz e vai trazer para você coisas de onde você menos imagina. Vai tocar no coração de pessoas que você nem sonha. Conversa com Deus. Não corre para falar pro seu vizinho, não. Fala com Deus, pede para Deus, clama a Deus. Se ajoelha perante Deus. Porque é esse que vive e reina, é esse que pode mudar a sua vida. Para que você não vive dependendo dos homens para te ajudar, para manter a sua casa, para manter a sua família, para te dar o sustento daquilo que você precisa. Você está me entendendo? Deus, ele te trouxe aqui para que você desperte. Desperta tu que dormes. Se você tem ouvido, ouve. Deus tem falado muito comigo, Deus tem ministrado muito aos meus ouvidos, para que aquilo que eu estou aprendendo, eu não guarde só para mim. Então eu estou aqui com meu coração cheio, é tanta coisa que brota na minha cabeça para poder falar com você, que eu tenho que ir limitando, para que eu não tropece nem as palavras.
Olha o que acontece. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que dissestes, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Às vezes, a forma que você precisa se manifestar, agir, falar, às vezes, a forma que você precisa se posicionar, talvez se encontre na dispensação daquilo que você tem. Talvez algo que você está segurando tanto, Deus está te falando, solta isso que eu vou te dar muito mais. E você está aí preso, enrolado. Solta que o que vem depois é muito melhor para te sustentar, para te ajudar, para te fortalecer. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E assim foi. A farinha não acabou, o azeite não faltou, e aquela mulher, ela dispensou o pouco que ela tinha para poder receber muito mais. Para receber muito mais. O que te falta? O que você precisa hoje largar? O que você precisa hoje deixar? É o seu desânimo espiritual? É a depressão? Ou você está precisando sair dessa caverna aí onde você se enfiou, com medo de tudo e de todos? Você vai precisar vencer muita coisa daqui para frente. Você vai precisar subir os montes para que lá em cima você faça a prova de Deus no vento, no terremoto, no fogo. Até que venha um vento suave, para que você saiba que através disso você está sentindo, está participando, está vendo a presença de Deus na sua vida. É tanta coisa pesada, né? Aí você vai virar para mim e falar assim: eu posso estar dentro de uma caverna assim, mas eu estou fugindo para salvar a minha vida. Eu estou fugindo para não me meter em confusão. Eu estou fugindo para que a minha vergonha passe. Eu estou fugindo para que as pessoas não descubram isso, não descubram aquilo. Eu estou fugindo para que os meus filhos não me vejam como um fracassado. Para que a minha mulher, para que o meu marido não me veja como uma pessoa sem expectativa. Eu estou fugindo porque eu não aguento mais esse trabalho. Eu estou largando isso, estou largando aquilo, porque eu não aguento mais essas pessoas. Qual que é a caverna que você está? Qual que é a caverna que você se encontra? Para e pensa. Para, pensa, reflete. Se você não está segurando poucas coisas, se você não está segurando o pouco que você tem em detrimento de algo que você possa doar, dispensar para ser maior. Você acredita em Deus? Você acredita que Deus existe? Se você der um Google lá e perguntar assim: Google, quem é Deus? Vai lá, pergunta pra você ver. Pergunta pro Google: quem é Deus, Google?
E depois você volta e pergunta: Google, Deus existe? Você vai ver a resposta. Você vai ver a resposta do que te cerca no reino espiritual, que muitas vezes a gente está com a mente fechada sobre as coisas de Deus, sobre aquilo que Deus pode dar, sobre a prosperidade que vem de Deus, que desce do trono dos céus. A Bíblia fala que Deus é o dono do ouro e da prata. Já chegou o tempo de a gente parar de temer aqueles que falam de nós, aqueles que ameaçam a nossa vida. Já chegou o tempo da gente parar de temer aqueles que latem constantemente. Latem, igual cachorro. Tem até um ditado certo, né? Cachorro que late não morde. Já chegou o tempo da gente parar de temer aqueles que a gente acha que estão fazendo mal para a nossa vida. Esse tipo de pessoa, eles são degraus para que a gente possa subir para um nível mais alto, para que a gente constantemente não esteja descendo ao nível deles. Deus quer que você suba um nível mais alto. Às vezes, a sua caverna não é uma caverna, às vezes é só uma brecha. Às vezes é um buraquinho por onde entrou a dúvida no seu coração, sabe? Às vezes, a situação que você está vivendo, os ataques que você sofre pelas Jezabels da vida aí, é pelo simples fato de você existir. Aí você vira para mim e fala assim: Marilene, eu não tenho nada. Eu não sei por que fazem isso comigo. Você não tem nada, mas você tem um brilho. Você tem um brilho que incomoda as pessoas, sabia? A sua vida incomoda as pessoas. A sua beleza interior incomoda as pessoas. O selo que você possui na sua testa quando você passa por alguém faz com que aquela pessoa às vezes fique enraivecida de te ver. De ver o trabalho que você tem, a formação que você tem. Às vezes o seu trabalho pode ser o mais simples possível, mas a pessoa te inveja. A Bíblia fala que a inveja, ela seca os ossos. Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que você crê? Que pode te dar muito mais do que aquilo que você tem. Solta esse bolinho, solta essa botijazinha de óleo, porque Deus, ele quer transbordar para você. Ele quer te fazer grande. Ele quer aumentar o seu comércio. Ele quer, sabe, fazer com que a sua tenda ela largue. E você fica aí, meu trabalhinho, a minha família, o meu isso, o meu aquilo outro. A sua fé, que as coisas podem mudar, pode crescer na sua vida, ela vai fazer te alavancar. Pega esse exemplo aqui, ó. Deus de Elias, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz fogo descer do céu, o Deus que faz com que haja pão na terra, o Deus que faz com que não chova, o Deus de tantas coisas, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que jogou tantas pragas no Egito para que o povo dele fosse liberado, o que ele não vai fazer por você? Esses são só alguns exemplos. Tem muitos aqui, muitos, do que Deus fez pelo povo.
E quantas vezes nós, como povo, a gente não se volta para Deus da forma com que Ele encha a nossa vasilha e transborde o nosso azeite, gente. Deus vive. Jesus vive. Jesus é real. Para você que está me ouvindo aí, dobra o seu joelho e clama a Ele. Que você vai ver o que é ter oração respondida. Você vai ver o que é ter oração respondida. Eu creio em Deus e Deus está mudando a minha vida e vai mudar a sua também. Ele vai sanar as suas necessidades, Ele vai saciar a sua fome. É porta de emprego que você precisa? Eu profetizo que abra a porta para você. O que você precisa? Você está com necessidade dentro da sua casa? Eu profetizo que haja provisão dentro da sua casa. Profetiza na sua vida também. Eu creio em Deus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Acredita. Porque o que Deus tem para você é muito maior. É muito maior. Peça discernimento a Ele daquilo que você precisa soltar. Peça discernimento a Ele daquilo que você precisa deixar. Às vezes é um sentimento. Às vezes é um sentimento que te pegou aí e virou sua cabeça. São tantas coisas, né? Ah, Mari, são tantas coisas. Eu sei. Eu sei. Quantas coisas a gente não guarda pra gente, né? A gente deixa de falar. E é bom que não fale. Tem coisa que não deve ser falada. Tem coisa que deve ser orada a Deus. Porque Deus não te abandona. Porque Deus jamais, jamais vai espalhar aquilo que você coloca diante dele. Então, nesse momento, eu quero pedir ao Deus dos céus, ao Deus de Elias, ao Deus da provisão, que Ele venha saciar a sua fome, a sua sede, que Ele venha abrir as portas para você, que Ele venha sanar as suas necessidades, as suas dificuldades, que Ele venha te dar discernimento para que você possa crescer, para que você possa avançar, para que você possa prosperar, para que as janelas do céu abrem sobre a sua vida. Orar a Deus para que, se tiver porventura algum impedimento, aquilo que tenha se colocado diante de você e a sua bênção, que caia por terra hoje. Porque quando Jesus entra na nossa vida, o peixe transborda, a farinha transborda, o azeite transborda, o pão sobra. Lembra da passagem lá? Só tinham os pães e os peixinhos e sobraram lá 12 cestos. É fé, gente. É fé. É o que eu te falo. Se você não tiver um nível espiritual de entendimento, você não compreende. Você não compreende. Elias, ele servia a um Deus vivo. Elias é um dos profetas mais maravilhosos da Bíblia. É um dos profetas, né, que Deus, ele assinava embaixo. Tão certo como vive o Senhor, meu Deus, a sua vida vai mudar, a sua vida vai prosperar. Tão certo como vive o Senhor, meu Deus, Ele vai suprir as suas necessidades. Tão certo como vive o Senhor, meu Deus, a quem eu clamo, Ele vai se fazer presente na sua vida, naquilo que você precisa. Ou deixar, ou buscar. Ou falar. Tem coisa que às vezes precisa ser falada, viu? Tem coisas que às vezes são tão difíceis que você não pode deixar só
no campo da fala, às vezes é questão de justiça. Tem coisas que um simples joelho no chão resolve. Então é isso que eu gostaria de dizer para você hoje, porque o exercício constante de se confiar em Deus, ouça bem isso, faz com que as nossas provisões diárias sejam supridas. Às vezes você é uma pessoa que está endividada. Às vezes você é uma pessoa que não consegue dominar o seu dinheiro e não consegue pagar suas contas diariamente. Até quando? Vai viver pedindo, batendo na porta dos outros para te socorrer? Até quando? Até quando? Lucas 4, 25, 26 diz o seguinte: na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou. Eu já li para você, por 3 anos e meio. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a esta.